Livro Geração, relembrando a vida de um profeta, compilado por Angela Smith. Testemunho do irmão Dallas Staton. Nascimento, 31 de maio de 1941. Residência atual, Creston, Kentucky. De início, a primeira coisa que eu soube acerca do irmão Brian foi quando meu primo, David Wood, foi curado de poliomielite numa das suas reuniões. Quando isso aconteceu, tio Banks ficou tão animado com a cura de seu filho que ele se mudou de onde vivíamos no condado de Ordon, Kentucky, para Indiana, a fim de morar ao lado do irmão Brian. Eles se tornaram grandes amigos. Então o irmão Brian começou a vir para caçar esquilo. E às vezes ele ficava na casa da minha avó e outras vezes na casa do meu tio Charlie. Eu pude ficar perto dele um pouco e ficava maravilhado com o fato de que aqui estava alguém que realizava essas reuniões por todo o mundo e falava a grandes multidões. E ainda assim, ele era simplesmente um dos companheiros, com sangue de esquilo em sua calça, apenas uma pessoa comum. E isso me impressionava. Contudo, naquela época, eu não era um cristão e não fingia ser, mas por ficar perto dele daquela maneira, eu poderia dizer que ele era diferente de todos os outros homens. Ele sempre ia lá em agosto, na estação de caça do esquilo. Eu caçava esquilo sozinho desde que tinha 12 anos. Então caçar esquilo era a paixão da minha vida. Eu preferia fazer isso a qualquer outra coisa. E ainda é assim até hoje. Um dia estávamos lá na casa do meu tio e estávamos sentados onde era a sua garagem naquela época. Eu tinha um rifle Marlin calibre 22 que nunca atirava com precisão. Eu perguntei diversas pessoas se elas sabiam de alguma coisa que eu pudesse fazer para dispará-lo corretamente, mas nada que eles tentaram funcionou. Eu senti alguém bem perto do meu ombro, olhando para mim, e quando me virei à esquerda, o irmão Brian disse: "Você quer que eu dê uma olhada?" Respondi: "Sim, quero." Ele disse: "Deixe-me pegá-la." Ele a apanhou e pegou uma chave de fenda, mas havia apenas um parafuso na arma e ele tinha sido ajustado de todo modo que você pudesse imaginar. Então ele pegou a arma e disse que iria atrás da casa para dispará-la. Perguntei-lhe se ele queria que eu fosse também, mas ele respondeu que iria sozinho. Ele disse: "Depois você pode pegá-la e experimentá-la." Ele a levou para trás da casa e eu ouvi disparar uma ou duas vezes. Então ele voltou e disse: "Agora pegue e experimente." Aquela arma disparou perfeitamente, e tudo indica que ele orou ou alguma dessas natureza, porque não havia mais nada a ser feito para mudar a arma. Várias pessoas que sabiam o que estava fazendo tinham tentado. Uma observação muito pessoal: minha mãe tinha casado várias vezes. Eu li na Bíblia que o homem deveria ser marido de uma só mulher e a mulher ter apenas um marido. Então, por conta desse fato, eu queria perguntar ao irmão Brian: poderia minha mãe ser salva depois de ter contraído vários casamentos? Eu não tinha dito uma palavra a ninguém sobre isso. Isso foi muitos anos antes que ele pregasse o sermão Casamento e Divórcio. E eu estava na casa da minha avó. Certa manhã, o irmão Brian estava sentado no balanço da varanda. E eu estava sentado em uma cadeira aproximadamente 3 metros dele. E eu o interroguei: "Irmão Brian, eu li na Bíblia sobre esta situação de casamento. Minha mãe pode ser salva?" E então ele começou um relato muito extenso e detalhado da misericórdia de Deus com Davi e com diversos outros personagens. Mas pareceu-me que ele estava dando voltas, e aquilo continuou por cerca de 10 minutos. Quando ele terminou, eu disse: "Sim, eu sei disso, irmão Brian, mas eu creio que o senhor não respondeu à minha pergunta." Então ele começou de novo, e desta vez durou apenas cerca de 5 minutos, mas ainda parecia sem nexo para mim. E quando ele terminou a segunda explicação, ele começou a se levantar do balanço, e então disse: "Sim, irmão Brian,
Eu sei disso também, mas o senhor não respondeu à minha pergunta. Assim que ele começou a ir, ele curvou a cabeça e disse: Ao mover neste momento não há esperança. Não posso explicar isso, mas algo veio sobre mim que eu amei o homem tremendamente e mesmo assim não entendi os meus próprios sentimentos. Aqui ele tinha acabado de me dizer que minha mãe estava perdida, mas de todo modo eu o amei por me responder. E então ele foi para dentro da casa. Como mencionei anteriormente, aquilo aconteceu antes que pregasse casamento e divórcio. Quando ele pregou sobre o assunto, ele disse a ela e ao meu padrasto para ficarmos como estavam, e que Deus tinha sido misericordioso para com eles. Foi de fato a misericórdia de Deus, porque o irmão Brian havia dito antes que eles não tinham qualquer esperança. Minha esposa e eu nos casamos muito jovens. Eu tinha 18 anos e ela tinha 16. E ela era de uma família católica muito ferrenha. Assim, em nosso primeiro ano de casamento, houve muito atrito. Minha mãe conseguiu para nós uma entrevista particular com o irmão Branha e fomos até a casa dele para vê-lo. Entramos em seu escritório e sentamos. Mas até hoje não me lembro de quase nada do que foi dito naquela reunião. Ele falou principalmente para ela, mas por alguma razão ficou tudo um tanto indecifrável para mim. Foi uma reunião curta e quando acabou, estávamos caminhando para o carro e ele disse: Bem, é isso. Eu pensei que ela estivesse se referindo ao nosso casamento, que tudo estava acabado. Eu indaguei: O que você quer dizer quando afirma é isso? Ela respondeu: É isso aí. Eu não vou ser mais uma católica mais. Algo que ele disse naquela reunião a convenceu que ela não estava seguindo o caminho certo. No domingo seguinte, ela entregou seu coração ao Senhor e com isso não houve mais atrito no casamento. E agora aqui estamos ainda juntos, 42 anos depois. Quando o irmão Branham pregava no tabernáculo em Jeffersonville, geralmente eu me inclinava contra a parede no lado esquerdo da igreja, em frente ao púlpito. Praticamente todos os domingos eu estava junto àquela parede, porque dificilmente se conseguia um assento. Mas um certo domingo, por algum motivo, conseguimos assentos bem na frente. Estávamos na segunda fileira, logo atrás do irmão e da irmã Way. O irmão Way estava a um assento diante, logo à minha esquerda. No final do culto, quando estávamos de pé cantando, o homem caiu e eu estava bem ali. Assim, a maioria das pessoas não podia vê-lo porque estávamos todos de pé, mas ele caiu para a direita. E quando ele caiu, o lado direito de sua cabeça bateu num braço de madeira do assento, bem por cima da orelha. Fez um som como quando você bate uma melancia. Então ele caiu para a frente no chão, em frente ao púlpito. Ele estava deitado lá e a irmã Way, que era enfermeira, ajoelhou-se e começou a examiná-lo e a verificar seu pulso. Então ela começou a gritar que ele tinha morrido. Quando aquilo aconteceu, o irmão Brian muito calmamente caminhou pelo altar do lado direito e desceu até onde ele estava. Ele ficou ao lado dele e é claro que eu era muito curioso e estava apenas a pouco mais de 1 metro dele. Eu observei bem de perto como o irmão Brian orou por ele. E a primeira coisa que vi foi o irmão Way piscando os olhos. E então o irmão Brian levantou-se e voltou ao púlpito e disse: Agora não julgue o nosso irmão. O irmão Way se levantou depois de alguns minutos, mas acho que ele ficou um pouco tonto pelo restante do culto. Mas devido ao fato de as pessoas estarem em pé quando isso aconteceu, eu provavelmente presenciei a cena melhor do que qualquer um. Um dia eu estava na casa do meu tio Charles, quando o irmão Branha chegou. Ele tinha acabado de voltar do Arizona. Ele tinha trazido uns presentinhos para os meus primos, cintos de lagarto que eles usavam no oeste. Meu pai era alcoólatra e eu sempre me sentia um pouco inferior aos outros primos. Mais tarde, quando ninguém mais estava por perto, eu me aproximei dele e disse: Irmão Branha, algum dia quando o senhor for ao oeste novamente, o senhor me traz um daqueles cintos?
E assim ele começou a desabotoar o seu próprio cinto. No mesmo instante, eu disse: Não, oh não, eu não vou pegá-lo. Ele disse: Meu jovem, vem aqui. E pegou o cinto e colocou na minha cintura. Mesmo naquela época, quase não serviu em mim. E é claro que estou muito maior agora, mas se encaixou no último furo. Eu não sabia o que dizer ou fazer, e você terá que acreditar no que eu vou dizer. Mas naquele momento eu soube perfeitamente que algum dia um dos meus entes queridos estaria doente e que o cinto ajudaria a trazer-lhe saúde novamente. Como eu soube daquilo, eu não sei, mas eu estava muito convicto. Levei o cinto para casa e coloquei na gaveta. E eu guardava numa gaveta e não deixava ninguém tocá-lo, a menos que fosse um cristão. Ele ficou lá por anos, talvez uns 15 anos, e ninguém tocou nele. Eu tinha em mente que seria um dos meus filhos ou minha esposa que algum dia iria precisar dele. Com o passar do tempo, minha mãe, Ana Spundi, desenvolveu um tumor cerebral maligno. Esse tumor cresceu muito rápido e ficou tão ruim que eles lhe deram no máximo apenas 3 meses de vida. Nós íamos visitá-la e orar por ela, e ela foi piorando mais e mais. Eles fizeram uma tomografia computadorizada e o câncer havia tomado ambos os lóbulos frontais e um dos lóbulos posteriores do cérebro. Ela nos disse: Eu vi os relatórios e sei que estou indo. E parecia mesmo assim como se ela fosse partir a qualquer momento. No domingo, estivemos em sua casa orando com ela e quando saímos, morávamos cerca de 2 quadras de distância. Eu ouvi uma voz falar comigo e dizer: Você deixaria sua mãe morrer quando você tem uma maneira de salvá-la? Aquilo repetiu 2 vezes e eu disse: Não, eu não faria isso. Me veio à mente o cinto. Cheguei em casa, peguei o cinto e levei de volta para ela. Era muito pequeno para ela, por isso tomei um cadarço de sapato e amarrei as extremidades dele ao redor dela. E eu lhe disse: Mamãe, você não vai agora. Eu o instruí a mantê-lo amarrado o tempo todo. Imediatamente ela começou a melhorar. E ela melhorou a tal ponto que se levantou e fez tudo o que quis fazer. Ela estava cozinhando e parecia que estava bem. Ela voltou ao médico e ele disse que era realmente incrível. Ele disse: Não há nenhum vestígio de câncer. E eu vejo cicatrização onde o câncer esteve. Este é verdadeiramente um milagre. Um dia ela me ligou e começou a me dizer que gostaria de tirar o cinto porque ela estava esfregando em seus quadris e estava desconfortável e coisas assim. Ela disse: Eu estou bem agora, não preciso mais dele. Eu lhe implorei: Mamãe, não faça isso, não tire ainda. Eu senti que se ele podia falar e lhe dizer quando colocá-lo, então de alguma maneira ele iria falar e mostrá-la quando fosse para tirá-lo. Eu achava que não era o momento, mas ela insistiu. E assim, depois de seu longo período de recuperação, ela o tirou, e quase que imediatamente ela começou a se definhar, e em questão de meses ela se foi. Então, tenho o restante da história do cinto. Bem, ele, o cinto, permaneceu aqui por um longo tempo. Então, cerca de 5 anos atrás, eu contraí um câncer. O médico me chamou de liposarcoma. E me lembrei do irmão Brian falando nas vidas sobre como o câncer de sarcoma era terrível. Não tive nenhuma direção para colocar o cinto, mas senti que eu sabia que o homem que tinha usado carregava a palavra de Deus, e consequentemente eu senti que era nada menos do que quando o profeta disse para eles tomarem o seu cajado e colocá-lo sobre a criança. Então eu coloquei o cinto, e o tenho usado desde então. Eu tenho hoje. Há alguns meses o médico me disseram para não voltar, porque não havia nenhum sinal de qualquer tipo de câncer. Eu creio que ele disse que sua atitude em relação a uma situação tem muito a ver. Eu acho que a atitude que vem de dentro
quando eu conheci e o amei, desde a época quando eu lhe perguntei sobre os casamentos de minha mãe, que a atitude é uma recompensa de Deus que continua até o fim. E a minha opinião, eu sou tão agradecido que seu caminho cruzou o meu.